é Henrique. Meu nome é Pedro Paulo. Hoje vamos abordar o seguinte tema: A história dos games. Roda a vinheta. Muitas pessoas que nasceram na década de 70 para frente tiveram o grande prazer de acompanhar a história de um dos meios mais práticos e inovadores de diversão, os videogames. Simples no início, porém com o tempo esse meio de se divertir foi sendo aprimorado e cada vez mais marcante na história de quem os jogou sozinho ou com os amigos. Tudo isso começou com o Odyssey 100, foi o primeiro de uma série de videogames da Magnavox. Lançado em 1972 e tinha uma série de jogos em 6 cartões que vinham com o aparelho e outros opcionais. O Odyssey utilizava cartões com jumpers, que acionavam os circuitos eletrônicos do aparelho, criando no máximo 3 formas de tela, 2 jogadores, uma bola e uma linha central. Nos jogos eram usados transparências coloridas, colocados em frente da tela do televisor e criavam regras do campo de jogo. Mais tarde, na década de 70, foi lançado o Atari 2600, que foi um videogame projetado por Jay Miner e lançado em 1977 nos Estados Unidos e em 1983 no Brasil. Considerado um símbolo cultural dos anos 80, foi um fenômeno de vendas no Brasil entre os anos de 1984 a 1986, e seus jogos permaneceram na memória de muitos que viveram a juventude dessa época. A maioria dos jogos usa 2 e 4 KB de capacidade máxima do sistema. Jogos maiores foram criados usando uma técnica de programação para a troca de ROM, chamado Bank Switch. Geralmente, esses jogos tinham de 8 KB a 16 KB. O primeiro jogo a usar Bank Switch foi o Asteroid, e o cartucho de maior capacidade do Atari 2600, enquanto ainda era produzido, possuía 64 KB. Foi o Mega Boy Card, desenvolvido no Brasil pela Dynacon. Caralho, velho, 2 KB. Como dá pra ver o jogo? Com o tempo as pessoas cansaram de ficar só em casa jogando, elas queriam jogar o tempo inteiro, em todo lugar, todo momento. Então surgiram os portáteis. O primeiro dele foi o Game & Watch, responsável pela entrada da Nintendo, que até então só produzia brinquedos e as besteirinhas de carta no mercado de videogame. O Game & Watch foi lançado em 1980 e se tratava de uma coleção de 59 aparelhinhos de tela de cristal, cada um com um jogo só. Os títulos variavam entre criações originais e remontagens de jogos que já existiam no fliperama. Jogos de Game & Watch mais sofisticados, como o Donkey Kong, foram os primeiros dispositivos da Nintendo a usar o direcional em forma de cruz, usado até hoje até. Idêntico ao que viria a ser adotado nos videogames domésticos a partir daí. O sucesso foi tão grande que a Nintendo fabricou uma série de Game & Watch até 1991. O formato dos aparelhos da série Multiscreen serviu para inspiração para o Nintendo DS, que vai ser abordado mais na frente. O SG-1000 foi um console de videogames da segunda geração lançado pela Sega em 1983. Um console de 8 bits que não alcançou muito sucesso, na verdade, não causou nenhum perigo para seus concorrentes. Porém, o seu sucessor, o Master System, da Sega também, foi com certeza um dos jogos mais vendidos de sua época. É muito pouco isso, cara, não dá. Depois da porcaria do SG-1000 da Sega e de outras porcarias que lançaram, a Nintendo foi pra briga com o Nintendinho, ou Nintendo Entertainment System, nos Estados Unidos. Ele foi lançado na América do Norte, na Europa, na Ásia, Austrália e no Brasil. Ele foi lançado primeiro no Japão em 1983, com o nome de Famicom, Nintendo Family Computer, e foi redesenhado e recebeu todo um novo design em 1985 para lançar nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro videogame de maior sucesso comercial em sua época. Ajudou as indústrias de videogame a se recuperarem da crise de 83 e estabelecer novos padrões que seriam seguidos pela indústria. Também foi o primeiro a ser produzido por empresas terciárias, o que ajudou a divulgar o sistema em todo o mundo. Ele foi o primeiro videogame também a receber jogos de empresas que não eram apenas só fabricante. Ele se tornou muito famoso por grandes jogos que marcaram a época, como Mario, Metroid, Donkey Kong e Zelda. Ele teve uma grande colaboração de outras empresas que foram terciárias, como as japonesas Capcom, Konami e a Square. Que começaram com jogos como a série Mega Man pela Capcom, Castlevania Contra pela Konami e Final Fantasy pela Square no console. O Nintendinho também tinha um contrato de exclusividade, nos quais seus colaboradores só trabalhariam por ele. Este console fez a infância de muitas pessoas e vai ficar sempre na memória de todos. Depois do grande sucesso da Nintendo, a Sega lançou um videogame para concorrer com ela, que foi o Mega Drive, ou Sega Genesis na América. Ele é um console de videogame de 16 bits da Sega. O console fez um grande sucesso nos anos 90 e perdeu muito espaço com o surgimento e população dos consoles de 2 bits, como o PlayStation da Sony. Dentre os jogos de maior sucesso do sistema,
está a série Sonic. As aventuras de um ouriço azul veloz que salva animaizinhos do seu arqui-inimigo Robotnik. O jogo foi criado com o objetivo de rivalizar com o personagem mascote da Nintendo, o Mario, criando assim a SEGA o seu próprio mascote e seu maior símbolo. A velocidade do jogo tinha como objetivo mostrar as vantagens do processador do Mega Drive em relação aos consoles de 16 bits da Nintendo. Com o sucesso do Nintendinho, a Nintendo merecia mandar um sucessor pra ele. Foi então que mandaram o Super Nintendo, que era basicamente o Nintendinho, só que ele era 16 bits. Ele foi lançado em 1990 no Japão, 91 nos Estados Unidos e 92 na Europa. Ele, apesar de competir muito bem com o Mega Drive, ocorreram muitas falhas nele, porque o processador dele não era muito bom não. Ele só veio com 2 jogos, que foi o Super Mario World e o F-Zero. E é isso aí. O Sega Saturn foi o console de videogame 32 bits, primeiramente lançado pela pela SEGA em 1994 e 1995 na Austrália e na América do Norte. O console tornou-se muito popular no Japão devido ao seu marketing de sucesso com o personagem Segata Sashihiro, criado especialmente para o marketing do Sega Saturn. Porém, ele não conseguiu repetir o sucesso na América do Norte frente aos seus concorrentes, PlayStation e Nintendo 64. Para começar, a Sony surgiu quando houve um desacordo entre Ken Kutaragi e a Nintendo. Ken Kutaragi projetou um CD-ROM que seria para ser inserido no sucessor do Nintendo 64, que seria CD em vez de fitas. Esse CD-ROM se tornou o PlayStation 1 após o desacordo entre as duas empresas, quando Ken Kutaragi convenceu os investidores a criar a Sony. O PlayStation 1 surgiu com o contexto da Sony entrar no mercado com tudo para fazer maior concorrente do Nintendo 64. Falando da Nintendo, você não pode deixar de falar do Nintendo 64 ou 64. Ao contrário do que o Felipe falou, ele veio depois do PlayStation 1 e ele era bem melhor, porque ele era 64 bits enquanto a porcaria do PlayStation 1 era só 32. Ele foi lançado em junho de 96 no Japão e em setembro do mesmo ano nos Estados Unidos. Ele contava com apenas 3 títulos no lançamento: o Super Mario 64, Wave Race 64 e Pilot's Wings 64. Quando ele foi lançado na Europa em 97, ele também contava com outros jogos: Star Wars, Shadow of the Empires. Foi o último console doméstico a utilizar o cartucho, sabe? Aquele negócio que você soprava quando não pegava? Então, é isso aí. Distribuído no Brasil inicialmente pela empresa Playtronic e posteriormente pela Gradiente Electronics. A Nintendo 64 ele era bem melhor, só que o vacilo da Nintendo foi fazer ele com cartucho, o que era mais difícil de programar jogo e ele tinha bem menos espaço. As empresas não queriam programar jogo pra ele, e assim elas só saíram vazadas e foram tudo pra Sony. Mas a Nintendo continuou no páreo lançando o Game Boy Color, que foi o sucessor do primeiro Game Boy. Ele foi lançado dia 21 de outubro de 1998 no Japão e em 19 de novembro de 98 nos Estados Unidos e depois pro resto da Europa. Ele foi uma resposta à pressão das desenvolvedoras de jogos por um sistema de jogo mais sofisticado e inovador, já que elas sentiam que a primeira versão, o Game Boy, e até mesmo o Game Boy Pocket, que era menorzinho, era insuficiente. O produto resultante era reversamente compatível, o primeiro portátil capaz de fazer isso, expandindo a grande biblioteca de jogos e se instalando na base do seu predecessor. Isso se tornou um elemento chave na linha do Game Boy, pois permitia que cada lançamento em sua família tivesse à disposição uma biblioteca significativamente maior do que o de seus competidores desde o começo. E é isso aí. Enfim, a SEGA lança sua última plataforma de videogame, o Super Console de 128 bits Dreamcast. Ele é lançado com uma qualidade infinitamente melhor que qualquer outro console lançado anteriormente. Ele também foi lançado um videogame com modo de fábrica, permitindo acesso à internet, o primeiro que pôde fazer isso, e jogos online direto do console. Em 2001, a SEGA decide parar a fabricação do Dreamcast em 31 de março e se dedica apenas à produção de consoles e jogos, e finalmente deixando a fabricação de hardware para se tornar apenas uma software house. Um videogame tão marcante quanto o PlayStation 1 merecia ter um sucessor. Nasce o PlayStation 2. O PlayStation 2 surgiu para melhorar todos os aspectos do PlayStation 1 e superar todos os seus concorrentes, como o Nintendo 64 e o Dreamcast. O PlayStation 2 havia os serviços de jogabilidade online. Teve jogos marcantes como a série God of War,
os jogos de futebol muito jogados em todo o mundo. Em 14 de março de 2002 começou da melhor época do universo. A Microsoft entrou na parada dos videogames e começou bem. Mas eu não tô falando do Xbox 360, eu tô falando do que ninguém conhece, tô falando do Xbox. Ele foi lançado exatamente em 14 de março de 2002. Pesquisas dizem que ele vendeu bastante, mas quem joga videogame nunca ouviu falar, nem viu um até hoje. Eu espero que na edição coloque uma imagem pra mim não ficar falando à toa. O único bom dele foi os jogos exclusivos que começaram como Halo, Gears of War, Project Gotham e uns outros. Ele também revolucionou com uma das melhores coisas que é mantida até hoje como sucesso, que é a Xbox Live. Nintendo. A Nintendo não desiste nunca. Depois de mandar o 64, a Nintendo mandou o GameCube pra bater e cuspir na cara do PlayStation da Sony. O Nintendo GameCube ele veio com um novo sistema que podia interagir com o Game Boy Advance, que era o portátil da Nintendo na época. Ele foi muito bem recebido e também chocou todo mundo pelo fato de ele não ser cartucho, como o Nintendo 64 era. Ele rodava uns disquinhos, mini DVD, que é como era chamado. Era um DVD tipo normal, só que ele era bem pequenininho e isso foi muito bom para as empresas de jogos, elas gostaram bastante porque não dava para piratear. Pra você piratear um jogo de GameCube, você ia ter que gravar o jogo no DVD normal e cortar o disco. Isso ia dar bosta, com certeza, meu. E a Nintendo também, ela vendeu muitos jogos, mais do que água mineral no show do Timbalada, com jogos Super Smash Bros, The Legend of Zelda e Super Mario, que fizeram muito sucesso no GameCube, meu. Isso foi um tapa na cara de todo mundo e principalmente da Sony. Chupa a Sony, seus trouxas. Agora sim o bagulho ficou louco de verdade. 3 anos após o lançamento do primeiro Xbox, chegou o Xbox 360. Que chegou com tudo, né? Porque ele é um videogame da 7ª geração, que tem uma facilidade que nenhum outro tem. Você pode piratear os jogos. E quem é pobre gostou da ideia, né? Tem a desvantagem de não poder entrar na live quando o seu videogame é pirata. Mas, pra quem quer jogar só, tá tudo bem. Outra revolução do Xbox foi o Kinect, que quebrou o Nintendo Wii, que foi o primeiro a colocar movimentos nos jogos, movimentos corporais. Quebrou no meio, deu no meio mesmo, quebrou as pernas que Jesus tem poder. Meu, não deu nem pro cego. Mas funcionou, foi um sucesso, não tem uma pessoa que nunca tenha jogado o Kinect. Um dos jogos mais famosos é o Dance, não sei das quantas, que é Dance Central. É um jogo de dança que você fica imitando as pessoas dançando. Não é muito másculo, mas foi muito bom, é um dos jogos mais vendidos, e é isso. Prefiro Dance Dance. Um videogame com o PlayStation 2 teve um sucessor tão espetacular quanto ou mais, o PlayStation 3. O PlayStation 3 foi projetado para superar todos os seus oponentes e visar o lado social dos jogos. Sua jogabilidade online foi muito melhorada em comparação ao seu antecessor e tinha como âmbito aproximar jogos que faziam sucesso no PC para os consoles. Ele marca muito por seus jogos como o God of War 3 e muitos jogos que ainda estão sendo lançados. Mas atualmente foi lançado o PlayStation 4, sucessor de toda a série PlayStation e o ápice da Sony. Tem todos os âmbitos do PlayStation 3, mas muito melhor. Os seus gráficos são espetaculares e a sua expectativa é que seja bem melhor que o Xbox One. Xbox é excelente, é maravilhoso. Verdade, já. Até que falaram Xbox One. A gente tá falando de videogame, mas eu vou entrar nessa TV a cabo aqui só porque tá na lista, entendeu? O Xbox One é a próxima geração, a 8ª geração dos consoles e a terceira da série Xbox. Ele não é um videogame, é uma TV a cabo. Ele foi totalmente, completamente, sem sombra de dúvidas nenhuma, humilhado pelo PlayStation 4, que é o seu principal concorrente. O Xbox One, em todas as suas especificações, tem 3/4 do PlayStation 4. Ele é pior em tudo. E tem algumas restrições que quebram as pernas.
Como se não fosse suficiente não poder piratear mais os jogos, ele ainda não deixa você emprestar para seus amigos. Você pode comprar o jogo, pagar, mas se o seu amigo não comprar o jogo para ele pagar, não vai rodar no videogame dele. Por quê? Porque nós quer dinheiro. Isso que a Microsoft quer. Sua alma também, mas não vem ao caso. O Xbox One simplesmente foi um fracasso. Ele ainda não foi lançado, mas pelas expectativas, menos 1% dos games querem comprar o Xbox One. Como se não fosse o suficiente não poder emprestar os jogos, a Microsoft ainda colocou algumas coisas bem legais, tipo, você tem que logar pelo menos uma vez a cada 24 horas. Ou seja, se você passar um dia sem jogar videogame, seu videogame é bloqueado. Aí você tem que ir na assistência, tem que ligar e realmente você se ferra, porque não pode falar palavrão em vídeo de escola. A Microsoft, depois de ser muito, mas muito humilhada no E3, ela voltou atrás com algumas coisas. Por exemplo, o não emprestar os jogos. Eles colocaram que você pode emprestar para um número não específico de pessoas, eu acho que é 50 ou coisas do tipo, mas ainda assim tem um limite de quantas pessoas você pode emprestar os seus jogos. O que continua sendo horrível. E o fato de você ter que logar todos os dias realmente estraga a qualidade de qualquer gamer, porque mesmo se você for um viciado, gordo, sustentado pelos pais, você não vai conseguir entrar todos os dias para jogar videogame na sua vida. Porque tem Natal, aniversário, casamento, sexo, sem internet. Que você fala sexo? Que é Brasil, mano.